Olá! Gente, abri essa live aqui nesse horário. Eu sei que não é fácil para muita gente assistir. Então, se você não conseguir, entrou aqui agora e vê que não vai conseguir assistir, já coloca no salva para você assistir depois. Que é um conteúdo bem legal, bem interessante, que influencia muito na tua barriga. Então, se você quer diminuir a sua barriga, se você tem procurado tratamento, se você tem feito algumas coisas e ainda não está vendo o resultado, talvez está faltando você olhar por esse ângulo. E por isso que eu vim trazer esse conteúdo, conversar um pouquinho com vocês. E é um conteúdo bem diferente. Senti que devia falar isso para vocês. E tomara que vocês gostem, tá? Então, meninas, na verdade, o que acontece? Pra gente diminuir a barriga, não é segredo que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? Não tô falando nenhuma novidade aqui. Desde o começo, quando você começou a se preocupar com isso, provavelmente foi a primeira coisa que você tentou mudar, inclusive, tentou fazer, né? E não é segredo também que não é fácil, né? Que você já tentou inúmeras vezes mudar a alimentação, né? Para melhorar a sua barriga. Porém, nunca você consegue fazer de forma constante, né? Numa frequência muito longa, ou quando faz, você sempre faz sofrendo. Tem uma paciente que ela sempre fala assim pra mim, inclusive, que ou ela tá no processo de engorda, ou ela tá no processo de emagrecimento. Ela nunca consegue aquela linha do meio, que é uma linha bem fininha, na verdade, que não tá nem engordando, né? Não é que não está emagrecendo, mas é diferente você emagrecer, você diminuir a sua barriga, você cuidar do seu corpo, tendo que fazer dietas restritivas, sofrendo, passando fome, do que você diminuir a sua barriga, porque você se encontrou, você conseguiu se encontrar num estilo de vida saudável, tranquilo. Cami, isso existe? Sim, isso existe, gente. É muito possível você fazer isso. E eu sei que existe porque acontece comigo. Eu tava falando isso hoje com meu pai na hora do almoço, brinquei com ele. Falei, pai, sabe que a culpa de eu ter engordado é tua, né? Ele falou, como assim? Gente, eu era seca, aquela seca de ruim. E, acabou minha água. Tá, vou terminar aqui de conversar com vocês, eu vou pegar. Eu era seca de ruim, não tinha nada que me engordasse. E aí eu fui pra faculdade, fui morar sozinha. E lá na faculdade, tipo, eu nunca tinha me preocupado com peso, porque eu sempre era muito magra. Eu brinco que eu era daquelas adolescentes que quando eu comecei a ir pra balada, eu colocava 3 meia calça, era meia calça de lã ainda, pra ver se engrossava um pouquinho a minha perna. E meu Deus, que calor que eu passava. Mas tudo certo, né? Tudo tem um porquê. E aí, eu realmente sofria de calor e pensava assim, nossa, eu já queria ter um pouquinho mais de perna, um pouquinho mais de bunda, mas tudo bem. E quando eu fui pra faculdade, mudou meus hábitos alimentares. Antes eu morava com os meus pais, de repente estava morando sozinha, né? E podia comprar no mercado que me desse vontade, né? Claro que com o orçamento que eu tinha ali, com o dinheiro que meus pais me davam. Mas eu escolhia, né? Não era mais a minha mãe que estava escolhendo o que eu ia comer. E, sem juízo, claro que comprava só miojo, bolacha, só coisa bem saudável. E eu comecei a comer isso, muito isso. Só que eu acho que eu andava em torno de uns 8 quilômetros por dia. Porque era a minha casa da faculdade ficava uns 2 quilômetros e pouquinho. Eu ia de manhã, voltava na hora do almoço, daí ia pra faculdade depois do almoço e voltava de volta. Então, assim, eu caminhava o dia inteiro, era sol ali, né? Então, assim, apesar de eu ter mudado meus hábitos, eu caminhava muito, o que eu já não fazia aqui antes, quando eu morava com os meus pais, né? Geralmente eles estavam ajudando a gente, davam uma caroninha, coisa assim. Enfim. E aí, na metade da faculdade, meus pais conseguiram dar um carro pra mim, pra ajudar nessa parte, até por mais seguro. A gente voltava da faculdade às vezes à noite e tudo. E aí eu continuei com os meus hábitos alimentares
Gente, em questão de um ano, sem perceber, eu estava 15 quilos acima do meu peso, o que eu achei que nunca ia acontecer comigo. E as minhas calças jeans já não entravam, e as minhas roupas já não me serviam, e eu já comecei a não me reconhecer no espelho. E aí, gente, despertou um gatilho em mim, naquela época, do desespero. Eu nunca tinha passado por isso. E o primeiro pensamento que veio foi: é fácil, é só fechar a boca e praticar atividade física. Bora fazer isso então. Foi uma semana, fechei a boca, comecei a praticar atividade física. Não resolveu. Por quê? Porque eu cortava tudo. E aí na quarta-feira é aquele negócio que acontece com vocês também. Segunda-feira vamos começar, corta açúcar, corta carboidrato, corta leite, corta glúten, corta não sei o que, corta bebida alcoólica, corta aquilo. Passa fome, passa fome, passa fome. Na quarta-feira o corpo tá desesperado por energia. Deixa eu falar pra vocês, gente, o que mais dá energia no nosso corpo, a principal fonte de energia é o carboidrato. E aí, quando você começa, o que eu fazia em mim, já cortava carboidrato, na quarta-feira eu tava sem energia. E aí já não é mais racional. Você já não consegue. É a mesma coisa você pegar e topar aqui, tá bom? E falar assim, eu vou ficar sem respirar, vou ficar sem respirar. Não, involuntariamente, tua mão sai, mesmo que você não queira. Por quê? Porque teu corpo se desespera, ele faz um comando ali inconsciente para você fazer aquilo. A comida é da mesma forma. Quando você realmente corta tudo, tem uma hora que não tem controle. Você acaba comendo tudo. Já aconteceu isso com você, né? Sempre falo sobre isso. Enfim. E aí já me despertou um pouquinho. Falei, epa, não é bem assim, né? Não é só fechar a boca que a gente não consegue fechar a boca. Não é só praticar atividade física. Você corta carboidrato, corta tudo tua fonte de energia e ainda quer ir pra academia. Vai com que energia, criatura? Mas enfim, foi a primeira vez que eu aprendi, não julgue, né? Não, você não sabe como que é. E eu brinco que eu acho que Deus fez eu passar por tudo isso, né? Para realmente um grande aprendizado, para eu descobrir a minha missão, que é para ajudar as outras pessoas. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não tivesse sofrido tudo isso, e gente, eu tentei emagrecer, tentei de tudo que é forma, tudo que vocês me falaram, tem livro aqui, ó. Isso aqui, gente, não tô falando mal, provavelmente tem algumas pessoas que conseguiram emagrecer com ele, mas eu já fui parar até no hospital porque eu não fiz certo. Não tô fazendo propaganda dele, tá bom? Tô fazendo propaganda em mim, mas enfim. Eu fiz de tudo, de tudo, de tudo. Quando eu fui fazer isso aqui, ele fala assim, eu acho que faz muito tempo que eu fiz, mas ele fala assim, que de acordo com a quantidade de quilos que você quer perder, você tem os dias de ataque. E eu lembro que era tipo eu não vou abrir aqui agora, mas assim, tipo, era mais ou menos assim. De 5 quilos você faz um dia de ataque, de 5 a 10, 2 dias, de 10 a 15, era alguma coisa assim. E eu precisava perder 15, né? Mas eu lembro que eu já fui logo pra que se quisesse perder 25, eu pensei, vai ser mais rápido. E fiz, tipo, uns 10 dias de ataque. E aí, esse livro aqui é só proteína, 10 dias. E eu lembro que fiz os 10 dias e a primeira vez que eu comi carboidrato eu passei muito mal. Passei muito mal. Que eu parei, eu tinha ido pra praia ainda, tava com os meus pais lá. Eu fui a viagem inteira vomitando, passando mal. Cheguei lá, tive que passar o final de semana inteiro da praia tomando soro no hospital. Foi bom, esperta. Enfim, fazia muitas loucuras. E hoje eu me pergunto, né, depois de estudar tanto, hoje eu me especializo em comportamento alimentar, uma pós-graduação que estou fazendo, para realmente entender tudo isso, porque eu sei que não é só dieta, não é só alimentação, porque se fosse só alimentação, tá todo mundo careca de saber o que tem que comer e o que não tem que comer, todo mundo sabe já, né? Só que a gente não faz. E por que é que a gente não faz, né? Por causa das nossas emoções, eu sei disso, você também já sabe, eu sei que você sabe disso já, né? Que a maior parte das vezes que você se descontrola é por causa das suas emoções. É por causa que
você realmente quer preencher alguma coisa dentro de você, talvez queira preencher um vazio aí dentro de você, né? E você acaba comendo. Por quê? Porque a gente tem alguns gatilhos, gente, que despertam isso. E hoje eu vou te ajudar a trazer um pouquinho mais pro racional, tá? O porquê. O porquê que você come a quantia que come. Porque eu sempre falo assim, que o segredo não tá no que você come, mas como você come. Quando eu ainda não estava preocupado com o meu peso, e porque eu queimava ali, eu tava comendo um monte de besteira, eu lembro que eu não me preocupava. Eu lembro que, por exemplo, eu ia jantar um cachorro quente, eu comia metade de um cachorro quente. E até as meninas que moravam comigo falavam, meu Deus, Cami, como que você consegue comer só metade? Eu falava, porque eu não quero comer mais. Era, tipo, muito tranquilo pra mim parar naquela metade, sabe? E quando eu comecei a engordar, que aí o déficit calórico não começou mais a bater, né? Já não gastava o que eu comia. Eu lembro que cada vez era mais difícil eu comer pouco, porque eu já estava incomodando, eu sabia que eu precisava comer menos. E daí eu lembro que, tipo, de meio cachorro quente, eu tava comendo 2 inteiro, 3 inteiro. E eu lembro de eu pensar assim, como que antes eu conseguia comer meio e agora eu tô comendo 3? Por que que eu tô fazendo isso comigo, né? E quanto mais eu me preocupava, quanto mais eu focava naquilo, mais fome trazia, mais ansiedade trazia. Por quê? Por causa do, já ouviram falar, tem o gatilho do Adão e Eva, que é o gatilho da proibição. Quando eu comecei a querer me proibir das coisas, foi aí que despertava mais vontade. Eu sei que pra você é assim também. Você se proíbe de comer chocolate. E aí, de repente, você tá morrendo de vontade de chocolate, porque você nem tinha tanta vontade de doce, mas só porque você falou que não ia comer açúcar, começou a vontade de tudo que é coisa que você nem gostava tanto. E por quê? Porque é proibido, né? Por que que Adão e Eva? Adão e Eva podiam comer qualquer fruto de qualquer árvore, menos da fruta proibida. E eles foram lá e comeram. A gente é assim, gente, é do ser humano. Então, o primeiro gatilho talvez diminuir a proibição. Você não se proibir de nada. Hoje mesmo, eu vindo terminei de almoçar e lá em casa a gente tem sempre chocolate 70%. 70% porque a gente prefere o 70%, tá? Se você prefere o leite, tá tudo bem ter o leite. E o Dani até brincou comigo e falou, amor, você vai ter o sabotador, quer o chocolatinho? Eu vou pegar um pedacinho pra mim. A gente sempre pega um tabletinho. Se você tá com vontade, você come o tablete, eu já vou chegar nessa estratégia. E pronto, terminou o tablete, passou a vontade. E aí ele falou, você quer? Eu pensei, não, amor, obrigada, não tô com vontade. É incrível que quando você não se proíbe, você não precisa comer. Por quê? Que ali do meu inconsciente, né, já vem assim, não, eu não tô com vontade agora, eu não como. Se me der vontade depois, eu como. Tá sempre ali disponível pra mim. Então você não precisa se despedir agora. E se você se proíbe, e na primeira oportunidade você pode se sabotar, você fala assim, ai, não posso. Ai, mas só agora. Só um pouquinho, só um pedaço. Daí você come, você fala, ai, só mais um pedaço, eu nunca mais vou comer, daí come. Ai, só mais um pedaço, despedida. Não é assim. Gente, acontecia muito, muito, muito isso comigo. Então, assim, a primeira coisa é você tirar esse gatilho da proibição, tá? Porque toda vez que você se proíbe, toda vez que você vai dar mais vontade, né? Toda vez que você se impede de você comer. Segundo gatilho, tá, gente? Do cansaço. O que acontece? É normal mesmo que o nosso corpo ele não consiga entender se você está com fome ou se você está cansada. Quando a gente está muito cansada, o que a gente quer? O que o nosso corpo precisa? É de energia. E quando o nosso corpo precisa de energia, o que ele lembra? Caloria é energia, alimento. Eu vou comer. Quantas vezes você comeu de cansada? Fazer muito isso. E cabe a você perceber isso. É de você diferenciar se a fome
real, fome física, fisiológica ou fome emocional. O cansaço é uma fome emocional. E o que você faz quando você cansa? Você descansa. Você não precisa comer me falando assim, é lógico, né? Mas saia do automático, quebre o padrão. Quando vier o gatilho do cansaço, quando você chegou do trabalho morto e cansado, só pensando em comer, realmente pare um pouco, respire e tome a consciência e fale assim, não, eu tô cansada, eu não tô com fome. Tudo bem, às vezes pode estar com fome também, mas a ideia é uma fome junta, né? Da fome emocional mais a fome física, ixi, você vai comer muito mais. Então, primeiro descanse. A minha dica é, nunca chegue do trabalho direto pra comer, sabe? Já direto na mesa, na cozinha, catando tudo que você vê pela frente e beliscando tudo. Pare, troque tua roupa, converse com a tua família, lave teu rosto, sente um pouquinho no sofá, por mais que a fome seja grande. Descanse um pouquinho e pense, o que eu poderia comer para nutrir o meu corpo? Gente, é um exercício. Ele não vai vir automático se você não treinar. Tudo no nosso corpo é treino, é hábito. Você não cria um novo hábito se você não praticar ele, tá? Você não aprende a dirigir se você não treinar. Você não vai se tornar uma boa motorista se você não treinar. Não é ficar vendo os outros dirigir que você vai aprender. É você praticar. E aposto que você lembra quando você começou a dirigir. Primeiro passo, né? Quando você pegou o carro a primeira vez, e provavelmente ele não era automático para você aprender a dirigir. Aposto que você lembra você tentando procurar o ponto motor que chama? Não é ponto motor. Da embreagem ali, ponto da embreagem, faz o carro tremer. E você acelera, coloca a primeira, daí você acelera. Daí já ficava preocupada de pensar que horas que eu tenho que colocar a segunda, é pelo ronco do carro. E que horas que eu tenho que colocar a terceira. Ai, numa subida, que medo de apagar. Tudo de uma forma tão consciente, tão pensada. Cada ato que você ia fazer na hora que você estava dirigindo, não era assim? Na hora de colocar o cinto, na hora de ajustar os espelhos, na hora de ligar a chave. Tudo muito pensado. E hoje, para você dirigir? Ai, câmbio automático, mas é mais fácil. Tá bom. Mas aposto que você também dirigiu no automático e foi muito automático. Você troca a marcha sem você perceber, sem você precisar pensar. Você entra no carro, liga a chave, coloca cinto, saindo às vezes falando no celular, que não é certo, mas a gente faz. E olha, eu recebendo uma multa, né? Porque tô admitindo que eu dirijo no celular. Tô brincando, eu não faço isso não, tá? Corta essa parte. Mas enfim. Então, assim, era tudo muito automático. É tudo muito automático. E como que a gente sai do automático? Criando um novo automático. Tá bom? Então, como você se desfazer do gatilho número 2, do cansaço? E tem o gatilho número 3, gente, que é o final do dia. Qual que é esse gatilho? Que é você chega no final do dia realmente com vontade. Parece que de manhã você conseguiu manter o foco. De manhã você conseguiu comer certinho, né? Comeu lá, às vezes nem gosta, né, da comida que tá comendo, mas vai. Com ranço na boca, mas vai. Isso também não é legal, tá? A gente vai conversar sobre isso. Acho que não nessa live, na próxima. Mas comeu na hora do almoço ali, foco, só salada de carne, comeu, beleza. Chegou no final do dia do trabalho, quer comer até o ceboco da parede. Tá comendo tudo. Por quê? Porque você não mandou nutrientes o suficiente pro teu corpo durante o dia. E aí é a mesma coisa que eu falei lá no começo da live, de faltar ar. Teu corpo tá desesperado por alimento. Então não adianta fazer loucura durante o dia, você se cortar todos os alimentos, que no final da tarde você não vai ter esse controle. Então, a primeira estratégia que eu falo outra estratégia, não é a primeira, né? Outra estratégia que eu vou falar aqui pra você é não corte os alimentos, não corte carboidrato, não corte. Se precisar, diminua se você quiser.
E essa é a outra tática que eu vou te ensinar, a conseguir diminuir a quantidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quantidades importam. Então, não é sobre o que você come, você não precisa cortar nada. É sobre como você come. Se você come sem... eu sempre uso essa frase aqui pra vocês, né? Como quando estiver comendo. Porque se você come sem estar com a consciência que você está comendo, você está comendo muito rápido, você só está engolindo os alimentos. E aí o que acontece? Primeiro, quando você só engole os alimentos, quando você come, nosso corpo ele leva 10 minutos para começar o estímulo da saciedade. A nossa leptina começar a trabalhar, que é o hormônio da saciedade, mandar sinal lá para o hipotálamo e falar que você não precisa mais comer, né? E mesmo assim, muitas vezes, você recebendo o sinal da saciedade, você continua comendo porque tá gostoso. Então, imagina o quanto que você come a mais do que o teu corpo realmente está precisando. Então, vamos desenvolver um novo automático, que é o coma quando você estiver comendo, é o comer consciente, né? É comer devagar. Ai, como eu sei que eu tenho que comer devagar, mas eu não consigo. Não dá, ixi. Esse negócio de ficar contando mordida, que tem que mastigar 30 vezes, não dá certo pra mim. Então, vou trazer táticas para você fazer isso. Primeiro, lembre que a gente só sente o sabor do alimento enquanto ele está na boca. Passou da garganta para baixo, você já não sente sabor nenhum. Então, faz sentido você ficar comendo uma mordida atrás da outra se é o mesmo sabor? A primeira mordida vai ter o mesmo sabor da segunda mordida, e da terceira, e da quarta, e da quinta, e da sexta, e assim. Então, assim, quanto mais tempo você deixar esse alimento na boca, mais você vai saborear esse sabor, tá? Outra coisa, estômago não tem dente. Não adianta você comer, engolir os alimentos inteiros, que vai chegar e pode ser o alimento mais saudável que for, tá? Você tá falando assim pra mim, Cami, mas eu como saudável e mesmo assim eu não emagreço. Escute o que eu vou te falar. Você comeu, mas engoliu o alimento saudável inteiro. Vamos supor da minha bocazinha aqui que tá guardada a hora que eu tiver com fome. Engoli ela inteira pra nutrir o meu corpo, a minha ideia, né? Chegou no meu estômago, o estômago ele não conseguiu degradar o suficiente, porque tava muito grande ali, muito trabalhoso. Foi pro intestino, o papel do nosso intestino é absorver os alimentos. Chegou no intestino, não conseguiu absorver, porque tava muito grande também, só mandou embora. E aí o que aconteceu? Você comeu alimento saudável, você comeu alimento nutritivo, mas não chegou nas suas células. E o que teu corpo vai falar? Come de novo, porque eu continuo com fome. E vai você sentir fome novamente, mesmo comendo bastante. Loucura, não é? Então, o que você precisa fazer? Entregar pronto para o teu estômago. O único lugar que a gente tem dentro é que há. Então, mastiga, mastiga, mastiga. E aí, quanto, né? Eu já sei que tem que mastigar de 20 a 30 vezes, mas eu não vou contar. Como que eu faço? Gente, é até ficar pastoso. Agora já não é mais assim, mas antes para os bebês, como que a gente tinha que entregar o alimento para o bebê que não tem dente? Pastoso. É isso. A gente precisa mandar para o nosso corpo o alimento pastoso para o nosso estômago. Então, assim, não vai ser 5 mordidinhas, mastigar, 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 mastigar. Nota, tá pastoso, agora eu engulo. Tá? E, gente, isso cansa pra caramba, demora pra caramba pra ficar pastoso. Pensa no liquidificador, um alimento ali, até ficar pastoso, vai um tempinho. E o liquidificador é mais potente que nossos dentes, muitas vezes. Então, assim, mastigue, 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 mastigue até ficar pastoso. O que vai acontecer? A quantidade que você vai mandar pro teu corpo vai ser muito menor. Em 10 minutos, você vai comer muito menos. Você vai receber o sinal da saciedade daí, tá? E aí você vai estar conectado, né? Tudo trazendo para o consciente. Opa, quando eu estiver saciada, eu não preciso mais comer, né? E aí você vai entregar, então, esse alimento pastoso.
Outra tática que é muito legal que eu uso é você inverter os talheres. Eu uso não, eu já usei, já tentei, mas eu não faço isso diariamente, mas quando eu comia rápido, agora pra mim já é automático eu comer devagar, de verdade. Mas é você, qualquer coisa, inverter os talheres. A faca na mão que você não usa, o garfo na outra mão, e aí você vai comer mais devagar, porque você vai sofrer um pouquinho mais ali na dinâmica. Então, assim, uma tática. Vale tentar, né? Outra tática. Entre uma mordida, uma colherada, uma garfada em outra, sempre soltar os talheres. Você nunca vai comendo assim, ó. Solta. Deu uma garfada. Solta. Conversa, mastiga. Pensa. Sente o sabor. Pegou de novo. Comeu. Soltou os talheres, tá? Faz diferença. São simples detalhezinhos, mas pensa você fazendo isso em todas as refeições. Quantidade a menos que você vai comer. E aí sim, você não tá fazendo regime, você tá comendo o que você gosta, mas você tá comendo em menor quantidade e sem você perceber. Isso que é mágico, sem você notar que você vai estar comendo, tá? Outra dica muito legal, gente. Tô entregando muita coisa aqui pra vocês. Se vocês fizerem só isso, eu tenho muita, muita, muita certeza que você não vai engordar. Que você vai conseguir, inclusive, diminuir a sua barriga. Você não vai aumentar mais a sua barriga. Por quê? Porque você vai estar mastigando. Teu estômago vai digerir com maior facilidade. Você não vai, inclusive, estufar. Se você se sente estufada depois que você come, porque teu estômago tá tendo que trabalhar demais ali. Tá bem? E a última dica que eu vou passar aqui hoje pra você é: chega de tocar o já sabe, né? Por quê? Porque é isso que tá também te prejudicando. Você, vamos supor que tomou café da manhã saudável, comeu almoço saudável, comeu a fruta, chegou em casa cansado, igual eu falei e tal, comeu outra coisa que não queria, e falou assim: já que agora eu comi isso, então deixa, então agora eu já vou comer chocolate. Ai, já que eu comi chocolate, agora eu já vou comer essa bolachinha. Ai, já que agora eu já comi a bolachinha, daí eu vou começar bem certinho amanhã, então agora eu vou me despedir, e agora eu vou comer mais isso, e agora eu vou comer mais aquilo. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Quanto a mais que você comeu. Então, assim, gente, uma estratégia muito legal pra você fazer é assim: chega. Acabou esse dia aqui. Esse dia não existe mais. Se eu perdi o controle, no mesmo momento que eu retomei a consciência, eu retomo ao meu objetivo, ao meu propósito. Então, assim, e essa consciência, gente, eu sei, volta rápido. Vocês voltam na segunda mordida. Foi lá, comeu e falou assim: nossa, agora perdi o controle e você tá sabendo disso, mas já deixou pra amanhã. Não. Se você retomar o controle, você fala assim: agora já aproveitei, já deu o que tinha que dar, agora eu vou me cuidar a partir de agora, nesse momento. E volta a se cuidar. E aí, o que vocês acham? Gente, eu disparei a falar, né? Falei hoje pra caramba. Gente, só essas dicas vão fazer totalmente a diferença no teu dia a dia e no tamanho da tua barriga. Aplica pra ver. Só aplica pra ver o que vai acontecer. Então, agora o que você vai fazer? Você vai começar a aplicar. Você vai mandar esse vídeo para as suas amigas que você quer que elas apliquem também, para você gerar aquele comprometimento que eu falei para vocês, né? Comprometimento quando você se compromete publicamente, para você fazer junto com a sua amiga, e vocês duas conseguirem resultados juntas. Bora? Gente, muito, muito, muito obrigada para quem esteve até aqui comigo. Eu acabei não ficando aqui participando dos comentários, porque eu já estava enrolada, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês. E qualquer dúvida, vai me mandando no direct, gente. Para mim é um prazer estar conversando com vocês, de verdade mesmo.
Qualquer dúvida, me chama no direct, conversa, fala, pra mim funciona assim, o pior momento pra mim, o momento mais difícil é esse, que dica que você pode dar, que eu estou à disposição. Combinado? Um grande beijo, um ótimo final de semana pra você e até mais.